Olá, queridos amigos, com grande alegria que retornamos para estudarmos o Livro dos Espíritos, a convite do Abrigo Espírita Batista de Carvalho. Que Deus nos abençoe com bênçãos de paz, de amor e de luz, e que possamos ter compreensão e entendimento das lições que iremos estudar agora, que são as questões 481 a 483, do capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que trata do convulsionários. E a questão 481, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Antes da gente trazer a resposta do Espírito de Verdade, é bom que a gente compreenda e faça a diferenciação de convulsão, de magnetismo e de convulsionários, para melhor compreender a pergunta, as respostas e o nosso estudo que iremos desenvolver. Então, de acordo com a medicina, ela nos fala que convulsão é um movimento violento e involuntário de alguns músculos ou do tronco, uma agitação violenta e desordenada, e que todos os tipos de convulsão são causados pela atividade elétrica desorganizada súbita do cérebro. E entre essas causas mais frequentes estão os níveis anormais de sódio e glicose no sangue, a infecção cerebral, incluindo a meningite. Também cita como exemplo o abuso de drogas, choque elétrico, febre alta, mais ocasionada em crianças, né? Suspensão de certas drogas, aí a gente lembra síndrome de abstinência, né? Incluindo alguns analgésicos e pílulas para dormir. E também o magnetismo nos diz que é a força que exerce um poder de atração ou repulsão entre determinados objetivos, como ímãs e materiais ferromagnéticos, por exemplo. Já a doutrina espírita a gente vai encontrar, né, na Revista Espírita de junho de 1867, um magnetizador Kinemente, né, da cidade de Seft, que ficava na Argélia. Então ele escreve para a Revista Espírita, afirmando que o magnetismo é uma variedade do espiritismo, no qual espíritos encarnados agem sobre outros espíritos encarnados. O Espiritismo ensina que a modificação das qualidades dos fluidos se dá através da ação do pensamento, assim explicando a eficácia do que outrora chamavam de magnetismo. Então, para a doutrina espírita, ele está afirmando que magnetismo a gente deve compreender como a modificação das qualidades dos fluidos, né? Bem compreendido, entendido preliminarmente essas questões, vamos lá então para ver o que o Espírito de Verdade responde a Allan Kardec quando ele pergunta se desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários. Então o Espírito de Verdade ele responde dizendo que sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, que é a exploração da credibilidade pública, porém, os tem a miúde, quer dizer, repetidas vezes, explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Então, Allan Kardec complementa essa pergunta, né, fazendo a seguinte pergunta: de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômenos? E a resposta é dada assim: pouco elevada. Suponde que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Bem, como a gente viu, né, a explicação de Kinemente, de que o convulsionismo, né, os convulsionários, a explicação dele que se dá pela modificação da qualidade dos fluidos. Então a gente compreende já também pela doutrina espírita que nos explica que esses convulsionários, eles são os médiuns de hoje.
e que eles devem se educar em todos os sentidos para ajudar na divulgação do Evangelho de Jesus, porque desta forma se faz luz para iluminar todos os caminhos. Então ele também diz, né, a gente compreende que agindo dessa forma, né, dessa educação moral, dessa educação na sua vida, desse burilamento que eles devem fazer, né, das instruções que ele tem que ter da doutrina espírita para melhor, né, cooperar com a obra de Deus, que deve se estender, né, com amor aonde quer que seja, aonde quer que ele esteja ou que ele vá. Então, se ele tiver esse entendimento, tiver esse estudo, tiver essa compreensão, tiver feito realmente essa educação no sentido de se melhorar, ele será mais produtivo. Ele estará então, né, como a gente conhece, com a mediunidade com Jesus. Então a gente também percebe pelas respostas que foi dada pelo Espírito de Verdade que a gente percebe, a gente nota que essa faculdade é uma só, né, no interesse da luz, no interesse de levar luz ao caminho de todos nós, né, que no debrochar dessa alma, né, que tem esse entendimento, é uma libertação espiritual, porque o conhecimento ele nos liberta, né, como a gente fala, conhece a ti mesmo. Então ele nos liberta quando a gente conhece a si mesmo, a gente sabe das nossas fraquezas, a gente sabe das nossas virtudes. Então a gente busca então essa melhora e tomando conhecimento através do estudo do que seja o sonambulismo, do que seja a convulsão, os convulsionários, o magnetismo, fluidos, tendo esse conhecimento em geral, ele realmente é bom para todos nós, porque aí a gente desabrocha, a gente segue adiante, né, com esse conhecimento e a gente vai juntando a aquisição do amor, ele será um belo instrumento, né, na nossa mão, na mão daqueles que estão com esse dom para levar adiante. Então são oportunidades de iluminação da alma, né? Então, mas a gente tem que compreender e entender que tem muitos companheiros que falta esse discernimento. E faltando esse discernimento, eles seguem guiados pela sua vontade, né? Ou são dirigidos por caminho errado, ou se dirigem por caminho errado, melhor dizendo, né? Então são oportunidades que a gente não tem que perder, né? Para que possamos então, com esse discernimento, a gente seguir no caminho correto, a gente seguir no caminho que a gente lembra bem de dar de graça o que de graça recebestes, para que a gente não caia nessas tentações de utilizar esse conhecimento de uma forma errada, de uma forma que realmente não venha nos trazer benefício, nem benefícios àqueles que a gente está levando, né? Então, também a gente aprendeu na doutrina espírita e que esses convulsionários, chamados convulsionários, eles formam uma dessas divisões das faculdades espirituais, seja a convulsão espontânea ou também essa provocada, que ela pode ser espontânea e pode ser provocada, sem deixar faltar, né, o agente comum que é o magnetismo, que ele obedece a uma força mental, né, acompanhado, né, os caminhos traçados pela vontade. Então, só pode ser utilizado através da nossa mente. Então, desde já, a gente já vai percebendo a questão do pensamento, a questão da força que tem o nosso pensamento, como ele é capaz de realizar vários intentos que a gente tenha. Então, melhor explicando assim, esse magnetismo, essa vontade de poder utilizar, ele recebe assim um comando da alma encarnada ou desencarnada, né? Ele está ali, ele é neutro, né? Ele é neutro, existe. Então, se você tem conhecimento dele, ele vai obedecer o seu comando que você der, tanto a pessoa, né, encarnada como desencarnada. Então, vai utilizar desse conhecimento, desse magnetismo. E, como eu disse antes, pode ser utilizado para o bem, também pode ser utilizado de uma forma errada, né? Mas todos aqueles, como nos alerta a pergunta, a resposta, né, que se deixam levar, né, por outras pessoas que estão
realmente com más intenções e que utiliza desses convulsionários, essas pessoas acabam, né, de tanto utilizar esses convulsionários, eles próprios acabam caindo no ridículo e sendo por elas abandonado, como disse o Espírito de Verdade. Então, se deixa levar, tá fazendo aqueles efeitos e de repente, logicamente, com o tempo, eles caem no ridículo e que eles são abandonados, né? As próprias pessoas que utilizaram deles o abandonaram. Então, o magnetismo, o hipnotismo, as sugestões e outras manifestações similares, elas representam uma força que não tem inteligência, né? E repito, ela obedece cegamente às inteligências que queiram usá-las e que saibam usá-las. Então, a gente pode exemplificar Jesus. Jesus tinha um conhecimento, lógico, do magnetismo, tinha conhecimento da força do pensamento, dos fluidos universal, do fluido vital, do fluido espiritual, né? A gente lembra dos milagres de Jesus. Então, ele deu a maior mostra para todos nós de como utilizar, de como ser útil. Ele utilizando essas forças espirituais, como eu disse, para curar, para consolar, né? E tudo isso sem estipular preço, sem cobranças, né? O que Jesus apenas fazia era recomendar, era instruir. Ali instruir no sentido de trazer a boa nova, de trazer o evangelho para todos nós. E recomendar no sentido de que dava a palavra de conforto, de consolo, de força, de coragem, né? Quando ele dizia, vai e não peques mais. Mas jamais utilizava nessa questão de cobrança, como alguns, que a gente falou antes, que podem seguir por caminho errado. Então Jesus é um mau exemplo para todos nós também dessa utilização do magnetismo, da utilização desses fluidos. E a doutrina dos espíritos, ou seja, né, ela reforça e nos mostra as finalidades da utilização, né, do magnetismo e como devemos orientar essas forças da natureza, provando assim a bondade de Deus e a sua misericórdia em favor de todos nós. E que devemos usar essa força magnética, que a gente também pode chamar assim, essa energia, no sentido da caridade. Mesmo, né, conversando com o nosso irmão, nós podemos estar usando o magnetismo, impregnando nele nossos sentimentos de amor e de caridade, como também esse sentimento de saúde, de paz espiritual. Porque nós, por onde quer que nós estejamos caminhando, nós estamos levando conosco, logicamente, o nosso pensamento e esse magnetismo. Então a gente está espalhando, quando a gente conversa com alguém, a gente está transmitindo para ele, porque primeiro a gente pensa e depois fala, né? O que vem no nosso sentimento, no nosso coração, então a gente passa para ele. Então quando a gente fala que a gente está transmitindo isso, né, no sentido, no serviço da caridade, que a gente exemplificou, tanto a caridade material como a caridade moral, a gente está conversando com ele, a gente está passando, né, a gente está impregnando ele dos nossos sentimentos, dos melhores sentimentos que a gente tem. Aí a gente pode pensar agora, mas você está falando do amor, né, da caridade, da saúde, da paz espiritual, do equilíbrio, da harmonia, de elevar fé, esperança, mas tem aqueles que conversam também de outra forma. Aí realmente não cabe nem comentário da gente falar daqueles que realmente conversam com o outro, né, palavras doces, mas com pensamentos negativos, desejando com o pensamento mal e falando palavras que está desejando bem. Mas a responsabilidade é daqueles que agem dessa forma, né? Daqueles que são ainda imaturos espiritualmente. Porque aqueles que têm o esclarecimento do Evangelho de Jesus já não fazem mais isso, já não agridem com palavras nem com pensamentos, já não utilizam desses recursos porque sabem que todos eles retornam para aqueles que emitem. É a força do pensamento, é a força do próprio, né, magnetismo, como disse antes, que é neutro, está ali para ser utilizado. Então, essa responsabilidade é que a gente já tem, que a gente já conhece. Então, ele, logicamente, a gente depreende que ele tanto serve, né, para a luz como para as trevas, né, para a sombra. Depende da educação espiritual.
Então a gente está falando de uma educação espiritual que nós já temos, que nós já conhecemos. Conhecemos o Evangelho de Jesus, conhecemos os seus ensinamentos de amar ao próximo, né, como a si mesmo, de fazer o bem, de praticar a caridade, de amar a si mesmo. Então a gente tem que usá-lo, logicamente, nessa linha do amor, né? Que, logicamente, que a gente percebe que a correspondência se fará presente, né? Devolvendo o amor, né, para o nosso coração. Né? A lei de retorno, a gente emite e a gente recebe de volta. Então, se a gente tem o conhecimento de o que a gente emite e que vai voltar para a gente, lógico que eu vou emitir o sentimento de amor, o pensamento de amor, o pensamento de paz, o pensamento, né, que nos leve ao equilíbrio, à harmonia, à esperança, à confiança, para que a gente siga adiante fortalecido com isso. E como é bom a gente poder passar isso. Como é bom também a gente poder ouvir, porque nós também temos nossos momentos que queremos ouvir, tem nossos momentos que queremos também conselhos, que queremos também ser amparados, e queremos também que alguém venha nos ajudar, como a gente sabe que temos espíritos benfeitores que estão sempre ali do nosso lado, vigilantes, né? Se eles nos mandam orar e vigiar, eles também oram e vigiam por nós. Estão ali atentos, só não vão impedir que a gente, através do nosso livre-arbítrio, cometa erros, nos aconselham, são capazes de dizer não faça, nos inspiram bons sentimentos, bons pensamentos, mas a decisão é nossa. E muitas vezes a gente, né, age errado, né, alguma atitude impensada e recorre, né, à nossa consciência de que realmente falhamos e buscamos retomar o caminho. Isso é importante, já denota que a gente está evoluindo, já denota que a gente está seguindo, né, no caminho correto. Então, tem esse alerta, né, que a gente faz, que, né, nessa questão dos convulsionários, né, toda ordem de fenômeno que seja produzido, se torna perigosa, principalmente quando os orientadores procuram satisfazer a si mesmos, obtendo essas vantagens pessoais. Então fica aí esse alerta. Né? Inclusive a gente lembra que do charlatão, né? Aquelas pessoas que enganam, aquelas pessoas que fingem, né? E a intenção é essa de levar o engano às pessoas que acreditam nele, se faz acreditar. Então, mesmo que essas pessoas a gente olhe e de repente veja que ele está bem na sociedade, né, que, poxa, aparentemente ele é feliz, a sua família, né, cheio de tranquilidade, mas que a gente, sabendo tratar-se de um charlatão, que a gente não deve acreditar nele. Que ele é o exemplo de um edifício, né, que foi construído sem alicerce, uma base de areia que a qualquer momento, uma ventania que vier, provocada por aqueles que venham, né, a desmascará-lo, ele pode desmoronar. Isso é o que acontece com todos eles, com todas aquelas pessoas que utilizam mal os seus dons, que um dia, realmente, a gente tem exemplo disso, né, de médiums, pessoas que utilizavam a sua mediunidade e muitos acreditavam e que depois, infelizmente, foi descoberto e de que não era uma verdade que ele estava, um procedimento correto que ele estava tendo. E mais um alerta que a gente deve seguir o caminho do amor, o caminho que o Cristo seguiu, o caminho, né, da persistência em fazer tudo por amor, desejando sempre a paz às criaturas, amando como a si mesmo. Então, esses que assim fazem estarão diante de Deus, de pé diante de Deus, e também diante dos homens, mesmo que se encontrem em simples residência, sem nenhuma expressão política ou financeira, mas se encontram apoiados pela verdade, pela honestidade, pelo amor, pela conduta reta, que isso não é o importante. O importante é o que somos, o importante é o que fazemos, é como procedemos. Então, os convulsionários, ele deve despertar para o Cristo de Deus, de modo que a vida reta possa substituir, né, interesses pessoais e financeiros. Já a questão 482, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: como é que sucede entender-se subitamente
a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Como é que sucede entender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Como é que isso se dá? Allan Kardec queria saber. Como que se estende isso de uma forma assim instantaneamente, repentinamente, ela se estende isso para toda essa população, esse estado anormal que os convulsionários apresentam? Então o Espírito de Verdade dá uma resposta bem clara. Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente, em certos casos. Não és tão alheios aos efeitos magnéticos que não compreendas isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que os provocam. Então a gente já, como ele diz aqui o alerta para a gente, diz que a gente já compreendemos esses fatos, já compreendemos, né, dos efeitos magnéticos. Né? A gente falou da força do pensamento, né? O passe à distância para exemplificar. Nós já conhecemos, já temos pelo menos noções sobre de como é esse procedimento. Já lemos, já ouvimos e já temos essa noção. Ele faz isso, ele faz essa constatação. Mas ele diz que isso se dá por efeito da simpatia. É a questão da afinidade, né? A afinidade que se atrai, aquela afinidade espiritual. Então ele justifica através disso. E Allan Kardec, então, visando um melhor esclarecimento para todos nós, logicamente, ele faz uma nota. Ele escreve a nota dizendo que entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exerce uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Bem, aí a gente faz essa observação, né? A gente viu aqui sonambulismo. Aí a gente vai buscar o que é sonambulismo. É comum a gente falar que é um transtorno do sono, em que a pessoa anda ou faz alguma atividade enquanto está dormindo. Aí a gente tem aquele exemplo assim clássico, né? A pessoa está dormindo e levanta, vai na geladeira, né? Buscar algum alimento. Mas a doutrina espírita, ela tem um ensinamento realmente diferente. Ela diz que é um estado de emancipação da alma mais completo do que o sonho. Emancipação da alma mais completa do que o sonho. De que o sonho é um sonambulismo imperfeito. O sonambulismo, no sonambulismo, né, a lucidez da alma é a sua faculdade de ver, que é um dos atributos de sua natureza e que é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e clareza. O corpo pode agir sob o impulso da vontade da alma. O esquecimento absoluto no momento de despertar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo, porque a independência da alma e do corpo é mais completa que no sonho. É interessante, né, a gente ver que qual é a característica assim, né, do sonambulismo, desse desprendimento que ele fala, né, que deixa o corpo, né, e vai ao mundo espiritual. A alma deixa o corpo e vai ao mundo espiritual, nessa emancipação. Ele diz que a característica é que no momento que desperta, ele tem um esquecimento absoluto, total.
do que foi realizado durante aquela ação, enquanto durou aquele momento do sonambulismo. E ele diz também que o sonambulismo ele pode ser magnético e tem um natural. Ele chama de sonambulismo magnético ou artificial também, para se referir ao magnético, ele fala magnético ou artificial, é aquele que é provocado pela ação de uma pessoa, que uma pessoa exerce sobre a outra, por meio do fluido magnético que derrama sobre esta. E o sonambulismo natural é o que é espontâneo e se produz sem provocação e sem influência de um agente exterior. Então a gente vê que existem duas formas de sonambulismo, né? Aquele que é provocado pela ação de uma outra pessoa, que outra pessoa exerce sobre outra, né? Através do fluido magnético, né? A gente dá um passe, aplica um passe, transmite aquele fluido magnético e se dá então o sonambulismo. A alma se desprende, né? A alma realmente ela se emancipa e adentra no mundo espiritual. E que ali ela pode ou não, o impulso dele, fazer com que o corpo também se movimente. E é natural que é espontâneo, se produz sem a provocação de ninguém. Então a gente, para compreender esse fato, né, de um estado normal dos convulsionários, né, entender-se subitamente a toda uma população, é necessário que a gente procure exemplos, como realizados pelos magnetizadores e magnetizados. Então a gente vê que no espetáculo, por exemplo, assim, onde os artistas, né, são magnetizadores, são magnetizados, né, a plateia em se afinando com os dois personagens sente a sua influência, né? Então eles provocam isso para que a plateia possa sentir essa influência, criem essa afinidade para com eles. A gente pode, num exemplo assim bem simples, tentando compreender, quando a gente vai a um show de um grande artista, aquele que você é ídolo, que você é fã, que você gosta demais e tal, ele está lá cantando, por exemplo. Então ele, durante o seu show, ele diz, levanta a mão, aí todo mundo levanta a mão. Vamos bater palma, todo mundo batendo palma. Então isso é um exemplo, você foi levado a isso porque você tinha afinidade e você sentiu a influência do comando dele, né? Levante a mão, bata a palma, faça isso e aquilo outro. Então, é um exemplo para a gente poder compreender como é que se dá isso, daí o porquê que espalha para todos aqueles que estão assistindo. Então, também a gente vê pela pergunta e respostas que esses convulsionários, eles entram em transe, né, por si ou provocado, usando todos assim, seus dons, né, todos os seus poderes, e que, como sempre, se encontram assim, sensitivos em variadas escalas. Muitos deles caem igualmente em trânsito magnético, melhor dizendo. Bem, então a gente também tem exemplos sobre essa questão daqueles que, utilizando do seu pensamento, utilizando até da auto-hipnose, né, eles são isentos, ficam isentos das dores que sentem. Aí a gente lembra aqui dos faquires, né, que na Índia, que ainda existem muitos, ainda que de acordo com a sua vontade e também se auto-hipnotizando, eles são capazes de ficar meses sem se alimentar e não ter problema nenhum de saúde. Como também, né, registro de alguns que se deixam ser crucificados em praça pública e não tem nenhuma demonstração de dor nessa crucificação. Como também o mais comum a gente vê aqueles que andam sobre pregos, né, que andam sobre cacos de vidros e que não sentem dor e ficam passeando para lá e para cá. Então eles utilizam, né, desse magnetismo, da força da sua vontade em se auto-hipnotizar e poder demonstrar isso, né, essas ações. Aí a gente pergunta, mas por quê? Como é que acontece isso e por que acontece isso? Então a lógica, o raciocínio nos traz a compreensão de que Deus permite que esses fatos aconteçam para mostrar a todos nós, mostrar a toda a humanidade, o quanto que a gente pode fazer pela força do pensamento.
Então, a força do pensamento, ela realmente é incrível. Martins Peralva, em um livro Estudando a Mediunidade, eu lembro que ele nos dizia que o pensamento ele tem forma, ele tem ação. Então, se a gente emitir o pensamento para alguém, ele segue, ele tem direção, ele vai atingir aquela pessoa. E se tiver um médium vidente com essa capacidade de visualizar, ele vai ver, né, a materialização do nosso pensamento. E a gente tem conhecimento de que o que a gente emite, a gente recebe de volta. Daí o cuidado com o nosso pensamento, de a gente emitir, né, bons pensamentos. Então, que bom que ele volte e traga também coisas boas para a gente. Mas se a gente estiver emitindo maus pensamentos, então a responsabilidade é nossa de vir, né, esses pensamentos em dor para todos nós. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que realmente saber utilizar, a gente tem que se esforçar, aí a gente repete aquilo do conhecimento, né? A gente vê como é importante a gente estudar e a gente saber utilizar bem aqueles dons que nos foram dados, né? Quanto mais recebemos, mais somos cobrados. E nós somos responsáveis, então, por aquilo que nós estamos praticando. Já na última pergunta, 483, Allan Kardec, né, questiona: qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Puxa, ele queria saber por que eles ficam insensíveis, né, a essas dores. Por que eles ficam submetidos a torturas e nada sentem? Então o Espírito de Verdade responde: em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes, a vida que retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Aí Allan Kardec complementa com a sua nota, dizendo: a exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, ao ardor da batalha, combatentes há que não se apercebam de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não supriu essa disposição, mas a causa que a entretinha a exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, demais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, pela resposta do Espírito de Verdade, pela nota de Allan Kardec, a gente percebe aqui de que a causa dessa insensibilidade física mais profunda, ela é observada em certos convulsionários, né? Então, qual é a causa? A resposta é a fé. Porque ela isola perfeitamente toda a dor, todo o constrangimento, todo o estado deprimente que nos faz consumir as oportunidades de vida na carne.
Já foi provado pela ciência de que pela fé a gente pode obter a cura. Como ele diz aqui, pela fé a gente pode cessar uma dor. A gente pode, se não ainda somos capazes de eliminar totalmente, mas a gente pode, somos capazes de eliminar o sofrimento. Nós somos capazes de enfrentar essas dificuldades, né, esses dissabores, esses contratempos. Tudo que se apresenta em nossa vida, pela fé a gente tem condições de vencer. Né? A gente transportar montanhas, que são as dificuldades, que são as tribulações da nossa vida. Então a fé, ela abre caminhos para as grandes esperanças, para atingirmos a pátria espiritual. Mas a fé verdadeira, aquela que a gente conhece como mãe da esperança, a filha da caridade, como nos ensina o Evangelho. Então, através da fé, a gente pode isolar dor, a gente pode, com certeza, levar até consolo, né, com a nossa fé, àqueles que estão enfermos, fazer com que ele também, né, elimine a sua dor, o seu sofrimento, os seus queixumes. Então, como é importante a gente ter essa fé raciocinada, a gente ter esse conhecimento para que a gente possa, então, seguir adiante, a gente canalizar essa fé para o bem, né, para o bem daqueles que realmente necessitam, ou daqueles que nem queiram receber o bem, mas a gente envia através do pensamento. Mas, como a gente falou antes, o magnetismo que está em nossa volta, a gente pode emitir, a gente pode transmitir, né? Como Jesus, o próprio Jesus dizia muitas vezes, a tua fé te curou. Né? A gente pode também dizer que fomos curados pela nossa fé e que o nosso irmão pode ser curado pela fé que ele tenha também. Né? A ciência comprova isso, como eu disse. Então, temos que sair daquele tamanho da mostarda. Nossa fé já é bem maior. O entendimento que nós temos do Evangelho de Jesus já está amadurecido. Nós já somos espíritos um pouco mais evoluídos, né? E que nós temos condições de utilizar essa fé para vencer nossas dificuldades, para afastar as dores, os sofrimentos, para afastar todos os dissabores, todas essas dificuldades que se apresentam em nossa vida. Então nós já crescemos. Então nos ensina a lição de hoje, essa compreensão, né, esse entendimento, e que a gente, né, possa levar adiante na nossa própria vida, né, a gente possa, inclusive, afastar-se desse fanatismo, né, que também é a fé raciocinada, aquela fé que a gente tem de vencer uma dor, de vencer dificuldades, não pode também chegar a essa questão de fanatismo. Fé, a gente fala raciocinada, é uma fé de pé no chão, né? Porque o fanatismo ele pode se tornar uma coisa perigosa. Isso existe em todas as religiões, né? Então, pode ser perigoso a todos aqueles que têm, é realmente perigoso, né? Então, ele nasce numa fé cega, numa fé sem razão, né? E nós temos uma fé raciocinada. Nós compreendemos, nós entendemos, por isso nós temos essa fé raciocinada em Jesus. Então, o Evangelho de Jesus, né, com o Evangelho de Jesus, a gente pode mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, a gente pode mudar o nosso modo de ver a vida, a gente pode mudar o sentido, né, que nós damos à nossa própria vida. Né? A gente, que muitas vezes, diante das dificuldades, daquelas que provocam realmente dores maiores, a gente pode visualizar, quando fazemos nossas preces, um Jesus distante, um Jesus longe, um Deus cuidando desse imenso universo e que estamos sós. Mas isso é um engano. Nunca estamos sozinhos. Nunca Jesus está distante de todos nós. Nunca os nossos benfeitores espirituais nos abandonam. Estão sempre ali quando eles dizem para a gente orar e vigiar, eles também estão vigilantes. Vigilantes em nossos passos. E nos aconselham e nos dão instruções para que a gente, através do nosso livre-arbítrio, a gente possa seguir, tomar a melhor decisão, o melhor caminho. Então, através, né, do Evangelho de Jesus, a gente pode perceber, né, que Deus, Jesus, os benfeitores espirituais, de que esse céu que a gente imagina distante,
Ele está bem próximo de nós. Ele está numa cidade, bem perto de nós. Está na cidade do nosso coração. Então, queridos amigos, queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco, nos transmitindo as suas bênçãos de paz, de saúde, de luz, e que nos dê força, coragem para seguirmos adiante, praticando os seus ensinamentos, levando essa paz a todos e levando o amor do Cristo.